A Samsung S85F é a OLED mais em conta da Samsung. Ela abre uma categoria nova dentro da marca para esse tipo de painel, que costuma ser mais valioso, porém com qualidade de sobra. Essa TV, como todo OLED, tem cores intensas, contraste infinito e uma série de outras vantagens inerentes ao painel, mas ela vem acompanhada também de alguns cortes para possibilitar cobrar um pouco menos. Será que vale a pena? Como exatamente a Samsung conseguiu fazer essa redução no preço final? Que, aliás, já está num nível legal para você comprar hoje, logo no lançamento. Veio num preço bom, com combo de soundbar, não é algo tão comum não para Samsung. Bora discutir o que aconteceu então no vídeo de hoje, e se a S85F te convencer que ela vale a pena e você quiser ajudar o canal, teremos links de compra aqui na descrição. Não deixe também de conhecer o nosso grupo de ofertas no Telegram e no WhatsApp, onde nós te mandamos diariamente as melhores promoções e cupons que encontramos. Para acessar é só ler o QR Code aqui na tela ou entrar no site escolha.cc/grupo. Recado dado e bora para análise. Para começar, a linha S85 é novidade no Brasil, mas não na Samsung como um todo. Ano passado, ela lançou a S85D, que tem como principal diferencial não utilizar o tipo de OLED desenvolvido pela Samsung. Não é o caso para o modelo desse ano, vamos discutir isso mais a fundo, mas por hora o ponto é que já existia esse movimento dentro da marca de baratear o OLED. Só avaliaram que para 2024 não era hora ainda de trazer ele para cá. Para esse ano então, finalmente, a S85 veio e não vou fazer mistério não. A razão para a TV ser uma OLED barata são as especificações um pouco defasadas, especificamente na questão do brilho. Ah, e antes que reclamem, tá? Não, OLED nunca é barato mesmo. Mas vocês me entenderam, vai? Comparado com o que já existe no mercado, lançar uma custando menos de R$5.000, até com combos bons, com soundbar, para reduzir ainda mais o preço para R$4.200, tornam ela mais em conta do que o esperado. Daí, onde vemos esses cortes? Bom, não na construção. Olha só como essa é uma TV bem fina. Repetindo o que eu sempre falo aqui, ela dá até medo de manusear. Aqui os pés são com montagem simples, sem parafusos, só encaixar, com duas opções também de posição, mais centralizados ou mais próximo das laterais. Tira um pouco da elegância, sim, esse pezinho de plástico, ainda mais olhando de lado, mas nada muito sério. Não é por isso que você vai escolher ou não a TV. O controle é o mesmo das outras linhas, o Solar Cell, com carregamento por luz solar ou USB-C. Ele é pequenininho, o menor dentre as grandes marcas, similar também ao que vimos em outros anos. Antes, eu até tinha algumas críticas sobre ele, como a falta de um botão de engrenagem, mas tudo foi resolvido com o tempo. E a Samsung não vê mais razão para mudar. Nem eu, para ser sincero, tá ótimo assim. Você também pode controlar a TV com o Galaxy Watch, e parece que eu sou o único que gostou dessa ideia. Para mim ficou bastante parecido com o Smartmatic lá da LG, que todo mundo usa. Aqui tem um bugzinho ou outro, você precisa se acostumar também, mas fora isso, eu achei bom. Mas ó, também não vou discutir mais sobre isso, vocês não me entendem, diga aqui no comentário quão errado eu estou. Mas ó, vocês vão ver quando o pessoal se acostumar com os movimentos, eu acho que algumas pessoas vão virar fã. Uma pena que eu detesto usar um smartwatch. De qualquer forma, o ponto é que todos os recursos do Tizen das OLEDs mais caras estão aqui. É o mesmo Tizen que esse ano só melhorou alguns detalhes. Adicionou o Gemini, um ótimo menu rápido. De verdade, esse menu rápido tá muito bom, claramente inspirado com a LG. E ó, copia mesmo, tá? Quando é para copiar recurso prático, pode. Enfim, tudo aqui é igual às outras TVs OLED e as TVs 8K da Samsung, o que é o esperado. Uma OLED barata não significa que ela é uma TV de entrada, como eu já comentei. Na verdade, ainda é uma baita de uma top de linha. Podemos estender isso também para a parte de conexões, com Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 e 4 HDMIs, todos 2.1. Essa é uma TV de 120 Hz, com possibilidade para 144 com HDMI, o que eu não esperava, viu? Na LG, por exemplo, eles também têm uma OLED barata, a linha B, que antes vinha só com 60 Hz. Eu achava que a Samsung ia se inspirar nessa, mas não. A tela já veio com 120 Hz, o que torna ela uma boa opção para jogar, seja pelo PC ou pelo console. Agora, em outras partes da imagem do painel, aí sim vemos alguns cortes, e o mais importante aqui é o brilho. Dependendo do caso, isso pode afetar mais ou menos o seu uso. Vamos primeiro com os números para a gente ter referência. Na nossa medição, com todas as configurações no máximo, ou seja, brilho em 50 e pico de brilho no alto, o que não é o ideal, já explico, a S85F ela consegue alcançar 290 nits. É baixo, mas não é tão pouco não, viu? Já testamos OLED aqui que nem chegavam em 200 nits. Mas a S85F vai ficar bem para trás de OLEDs modernas que passam de 500 nits e também das mini LEDs mais baratas que passam de 800 nessas mesmas condições. Para vocês terem uma ideia, o ideal para um escritório é 300 nits. A S85F então ela tá ali na linha de corte.
o mínimo para estar ok em situações mais habituais. Daí, com uma janela aberta, você pode ter mais dificuldades. Olha nessa situação aqui no estúdio, com uma janela imediatamente na frente da TV. Porém, não tão perto, tá? Uns 5 metros. Dá para assistir? Olha, eu diria que sim, ainda mais cenas claras, com bastante cor. A TV é espelhada, mas tem um pequeno tratamento anti-reflexo também, que ajuda. Mas, quando a gente muda para um episódio escuro de uma série, aí a história muda um pouco. O problema pode ser ainda maior se a janela estiver mais próxima, ou se tiver mais janelas no ambiente. E se o dia também estiver mais claro. Um clássico também é aquele abajur grande que fica atrás do sofá, sabe? Esse também pode atrapalhar bastante. A imagem fica bem prejudicada, principalmente de novo em cenas escuras. Mas assim, não é um brilho super baixo, vocês viram aí no exemplo, mas a questão é que investindo mais, comprando o S90F ou então, fora da Samsung, a LG C5, as duas terão sim mais brilho que essa TV aqui. Bom, e no resto? Aí o OLED é muito bom mesmo quando a empresa tenta fazer cortes. Aqui entramos naquele assunto do tipo de OLED, que era a discussão ou o problema mesmo, tá, para sua antecessora, a S85D. Basicamente, existem dois tipos hoje, o WOLED, mais antigo, desenvolvido pela LG, e o QD-OLED, mais novo, desenvolvido pela Samsung. A S85D utilizava o OLED da LG. Sim, é estranho, mas qual que é o problema mesmo? O W do WLED significa white, ou branco. Representa o pixel branco que compõe o subpixel dela. Ele serve para melhorar o brilho da OLED. Daí imagina assim, você tem uma lanterna azul e uma branca iluminando o mesmo ponto na parede. Aquele ponto vai ficar azul, porém o branco ele muda um pouquinho a cor, deixa ela mais fraca. É isso que acontece também nas TVs com WOLED. Daí depois vem o QD-OLED da Samsung, que não precisa mais desse pixel branco. Ele utiliza a tecnologia dos pontos quânticos, que detalhes que eu não vou entrar agora, mas permitem que ela fique com brilho maior, como se você tivesse já duas lanternas da mesma cor naquele mesmo ponto. Fora isso, no funcionamento base, o QD-OLED é mais colorido e até um pouco mais brilhante que o WOLED. Em resposta, claro que a LG desenvolveu mais tecnologias que aliviam essas diferenças. Porém, na S85D, não, ela tem apenas o WLED mais básico de todos, que tem todas essas desvantagens. O que aconteceu então? Na comparação dos OLED de 2024, entre S85D, S90D e S95D, a S90 e a S95 eram bem melhores, e a diferença no preço não estava tão interessante assim. Por isso, a decisão faz sentido de nem trazer a S85D aqui para o Brasil. Tudo isso muda agora, em 2025, com a S85F, onde pelo menos nos tamanhos que vieram para cá, 55 e 65 polegadas, elas utilizam o QD-OLED da Samsung. Bonitão, produção própria e tudo mais. Destaco aqui os tamanhos porque lá no exterior existem as versões de 77 e 83 polegadas, que possuem dois problemas. Primeiro que uma OLED de 77 polegadas é muito caro, mesmo um de entrada. E aparentemente elas também utilizam o WLED ainda. E aí aquela famosa fuga de proposta, né? A S85F tem que ser barata para ser atrativa, e isso combina muito com o nosso mercado, onde o valor ainda é o maior fator de compra. Mas se a versão de 65 polegadas já não tá no preço legal, imagina 77 e 83. E ainda com uma imagem pior. Não faz sentido. Imagino que a Samsung também não vê motivo para trazer esses tamanhos, e por isso vai ficar só nesses dois que já chegaram. Com essa parte entendida, eu queria agora fazer algumas comparações. A S85F, falando em números, consegue preencher 100% da gama de cores desse IP3, que é a gama de cinema. Usando um padrão mais abrangente, dá 83% do chamado REC 2020. Esse cara serve mesmo para você se gabar ou para algum tipo de mídia física, porque nenhum filme nos streams consegue mostrar todas essas cores. Entendo então que no quesito intenção de diretor, nível de detalhes e pureza das cores, a S85F ela tira nota máxima, igualzinho a S90F e a S95F. É diferente de TVs LCD, que quanto mais caras, mais coloridas. Aqui no mundo dos QD-OLEDs, até o mais topo de linha mostra as mesmas cores que a mais em conta. A acurácia dessas cores também, no geral, é muito boa, imperceptível a olho nu, só um colorímetro mesmo vai ver pequenos desvios. Depois, o contraste é sempre absoluto nas OLEDs, o chamado contraste infinito, com uma profundidade de pretos também perfeita. É para isso que você compra uma OLED afinal, né? E não importa o valor, é sempre infinito. A única grande desvantagem mesmo, eu já citei, é o brilho, que é mais fraco e afeta uma outra característica também, que é o HDR. Existem tipos de HDR, como o HDR10, o mais comum, e o HDR10 Plus, que é o tipo mais avançado utilizado pela Samsung. Além do não HDR, claro, que é o chamado SDR. Isso depende do filme, tá? Em questão de formato, todos iguais, a S90 e a S95, mas o resultado final é um pouco diferente. Como a S85F não consegue chegar no mesmo brilho das mais caras,
os destaques do HDR eles vão ser um pouquinho piores por aqui. Não vai chegar no mesmo nível das TVs OLED mais caras. E claro, isso só vai te afetar mesmo se você assistir muito filmes e séries nesses formatos mais avançados. Grandes obras como o Duna, que eu sempre dou de exemplo, eles utilizam o melhor HDR disponível na TV, enquanto que vídeos no YouTube costumam ser só SDR mesmo. Você vai saber esse formato olhando, por exemplo, a página do streaming delas. Geralmente está escrito lá uma tagzinha com HDR, HDR10 Plus ou então até Dolby Vision. E aí, quando você começa a assistir o filme, o modo de imagem vai mudar também para HDR, confirmando que a TV está utilizando o formato mais avançado. Ah, e mais um detalhe, essa TV ela não tem o Dolby Vision, que às vezes é considerado um pouco melhor que o HDR10 Plus. Só que nem adianta pedir, tá? A Samsung não vai colocar ele nas suas TVs, não tão cedo pelo menos, porque se trata de uma marca rival. Ela vai usar o próprio HDR10 Plus, que ela que fez. Você encontra o Dolby Vision nas TVs OLED da LG e nas mini LEDs da TCL e da Hisense. Resumo da comparação então. Cores são iguais entre a S85F e as linhas S90 e S95. Contraste igual também. Daí brilho é mais baixo, não no mesmo nível que antigas TVs OLED, porém mais baixo que as modernas. E como a HDR depende do brilho, a S85F também leva pior nesse tipo de conteúdo. Isso significa que a TV ela é muito próxima às mais caras em praticamente todas as situações, mesmo quando a sala é muito iluminada e um pouquinho quando você assiste um filme em HDR. Acho que o primeiro problema é bem mais forte que o segundo. Depois, um outro aspecto também que muda entre as linhas é o processamento de imagem, ou seja, o desempenho delas naqueles recursos inteligentes. A S75F utiliza o processador NQ4 Gen 2, enquanto que o S90 e S95F utilizam a Gen 3. Dito isso, as diferenças são tão pequenas, tão sutis, que dá para falar como se fosse a mesma coisa. E eu queria trazer atenção aqui para 3 recursos: Color Boost, remasterização HDR e realçador de contraste. Daí, como já estamos falando de configurações, põe o pico de brilho aqui junto. Ele não é tão afetado pelo processador, mas também vale alguns comentários. Bom, primeiro o Color Boost, que não aumenta o alcance de cores, mas deixa os tons mais vivos. Por que eu acho legal comentar ele? Lembra que a S75F tem um alcance maior que o padrão do cinema? Utilizando o Color Boost, você consegue usufruir um pouquinho mais dessas cores super específicas, às custas de acurácia. Fica mais forte, porém menos real. O pessoal estava comentando aqui que dá aspecto de tela de celular, bem saturado. Funciona bem até, raramente uma imagem fica menos bonita por causa do Color Boost, mas use com moderação. Já a remasterização HDR é uma tentativa de melhorar o contraste de conteúdos sem o HDR, ou seja, o SDR. Novela, vídeo comum no YouTube, séries, principalmente as antigas, e por aí vai. É a mesma importância do Color Boost, só afetando um aspecto diferente. E eu fiquei feliz com a inclusão dele por aqui, porque até pouco tempo atrás, apenas as TVs mini LED da Samsung tinham ele. Veio finalmente agora para ficar, eu espero, no OLED. O resultado, ele às vezes é bem sutil, às vezes você não nota, às vezes é bem diferente. Mas a questão é que é sempre bom ter opções. Por fim, mudando de tom agora, o realçador de contraste. Não vou me estender muito, eu não sei porque ele existe aqui. É simples. Nunca fica bom, sempre atrapalha, não tá legal e não é necessário. Você já tem uma tela OLED, gente, você não precisa de um pós-processamento para aumentar o contraste. Só deixa a tela OLED ser ela mesma e com certeza a imagem fica melhor. Desliguem sempre, essa é a minha dica. E por fim, na parte de imagem, o pico de brilho. Lembra que eu falei que o ideal não é ligar ele? Bom, essa opção chamada pico de brilho serve para fazer o que você imagina, dar uma reforçada aí na intensidade para ficar um brilho mais forte. Sem ele, o brilho da TV cai para 200 nits mais ou menos, então é um ganho bom, até quase 50% a mais. Ele não prejudica a imagem, porém prejudica sim a durabilidade do OLED. Ou seja, eu tô falando aqui do burn-in. Várias vezes eu já falei sobre o assunto por aqui, que o termo é um pouco errado, porque o que acontece é um desgaste constante de todos os OLEDs. Porém, alguns podem desgastar mais rápido, geralmente porque fica com uma imagem fixa, e aí dá a impressão do burn-in. Quando uma imagem muda, pensa que o pixel muda do vermelho para o azul para o verde com certa frequência, e aí eles dividem a carga. Se a imagem fica sempre numa cor só, ele vai desgastar só aquela cor mais rápido, e daí que surgem as temidas marcas na tela. No geral, as TVs OLED de hoje em dia são mais resistentes. A maioria vai dar algum outro problema antes de ter marcas permanentes que você não consegue resolver. Mas o brilho alto é algo que acelera sim esse desgaste, mesmo em modelos mais modernos. Nós não temos como ver aqui o nível das proteções aplicadas à S85F, se por ser mais barata ela tem menos, porém mesmo as mais caras, se ficar no brilho máximo ela vai esquentar e desgastar os pixels mais rápido do que nos mesmos modelos utilizados com brilho mais baixo.
Eu recomendo não deixar o pico de brilho ligado, nem no médio na verdade, se você não realmente precisa dele. E outra, se você realmente precisa deixar o pico de brilho ligado para enxergar uma imagem, provavelmente o OLED não é uma boa para esse ambiente que você está colocando a TV. Só reforça a ideia de que essa é uma opção para você utilizar de vez em quando. Bom, custando hoje R$ 4.500 na versão de 55 polegadas, eu me impressionei de verdade com o bom desempenho da S85F. Nós que acompanhamos mais as notícias de TV estávamos com receio aqui dela vir com WLED, mas não foi o caso. Ela veio com QD-OLED, bonitinho, muito próximo da qualidade da S90 e S95F. Vou comentar também do combo de TV de soundbar, que provavelmente não vai estar mais no ar quando o vídeo for lançado, mas é uma possibilidade para Black Friday. Na época, por R$ 5.200, você levava uma soundbar que vale uns R$ 1.000, o que reduz o preço da TV para R$ 4.200. Numa OLED recém-lançada, fazia tempo que o preço não ficava bom assim. Ou seja, parece que a Samsung está realmente apostando nesse modelo em específico, mesmo ofuscando o S90F. É algo que nem a LG faz com a sua linha B, que tem a mesma proposta, mas sempre num valor muito mais próximo da linha C, que é o carro-chefe da marca. Vamos ver como fica o mercado até lá, mas me parece bastante promissor para as pessoas que querem a primeira TV OLED. Me contem o que acharam da TV e, claro, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima!